O assunto da pergunta de hoje é mesada. Mesada. Chegou até mim essa pergunta. Vocês concordam lá no Formando Pais que a criança tenha mesada? Eu já ouvi vocês falarem outras coisas sobre educação financeira para a criança. Qual é a mesada mais assertiva? Eu estou certo em dar mesada? Não estou certo? Que mesada vocês acreditam que é a mais apropriada para uma criança? E eu disse, então tá, vou levar essa pergunta lá para o nosso horário das 12 horas para o nosso especialista financeiro responder. Gitânia, assim, ó. Quando a gente fala de mesada, existem vários pontos de vista diferentes e existe também inúmeros fatores que podem influenciar diretamente se aquilo é bom ou se aquilo é ruim. Porque eu vou te dar um exemplo. Esses dias eu estava assistindo uma entrevista com Robert Kiyosaki, que é o autor do Pai Rico, Pai Pobre. Tá? Inclusive passei esse vídeo numa das nossas sessões do Mente Mestre, aonde o pai rico do Robert, ele disse o seguinte: tu vai trabalhar para mim durante todo o tempo e eu vou te ensinar a ser rico, mas eu não vou te pagar um centavo. Porque o dia que tu precisar de um salário para viver, tu condicionou tua mente a viver no universo de pobreza. Tarefa, ação e recompensa. Tarefa, ação e recompensa. Tarefa, ação e recompensa. Então, o que acontece? Ele trabalhou para o pai rico por mais de 10 anos, sem receber uma moeda. Sem receber uma moeda. Entende? E daí talvez tu me diga assim, mas William, isso não é possível de acontecer com um adulto. Um adulto não, mas com uma criança sim. Uma criança sim. Isso é possível de acontecer com uma criança. Porque qual é a idade que ele começou? Com 6 anos ele começou. Com 6 ou 8 anos ele começou a trabalhar ao lado do pai rico. Então, o que acontece, Gitânia? Vamos pensar numa mentalidade próspera de riqueza. Regra número 1. As pessoas não podem trabalhar pelo dinheiro. Número 1. Regra número 1. Uma pessoa não pode trabalhar pelo dinheiro. O dia que ela trabalhar pelo dinheiro, ela não vai ganhar o dinheiro. O dia que ela trabalhar por dinheiro, ela não vai ter a recompensa do tamanho daquilo que se imagina. E vai passar uma vida inteira de pobreza ou de escassez. Então, olha como isso é complexo, né? Mas, ao mesmo tempo que eu penso que a visão do Robert, ela tá certa, na minha visão, ela tá certa, eu também tenho a contrapartida disso, sobre a familiarização com o dinheiro. Tá? Sobre a familiarização com o dinheiro. E aí, existe uma ligação entre os dois. Uma criança não tem a necessidade de gastar, Tânia. Por quê? Porque o alimento vem dos pais. As vestimentas vêm dos pais. O material escolar, normalmente, vem dos pais. A criança vai fazer alguma coisa, alguma atividade, por exemplo, uma escolinha de futebol, uma escolinha de balé. Normalmente é os pais que arcam com aquele custo. Daí eu te questiono. Para que gastar? Para que gastar? Essa criança não tem a necessidade do gasto. Mas não quer dizer que por ela não ter a necessidade do gasto, que essa criança não pode ter a habilidade do ganho. Então, eu faria nem o 8 e nem o 80. Nem o 8 e nem o 80. Por exemplo, uma estratégia que eu acho muito bacana, e já falei várias vezes, é a estratégia do cofrinho. Que é um cofrinho, um pote transparente, que a criança consiga tirar a tampa daquele pote e mexer no dinheiro, para que ela possa ir se familiarizando. Eu acho isso muito, 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 muito interessante. Muito interessante. Porque daí, olha só, tu vai fazer todos os dias essa tarefa aqui, ó. Tu vai fazer a tarefa de lavar a louça, tu vai juntar o cocô do cachorro,
tu vai limpar o banheiro e vai arrumar e vai varrer a casa. Tá? Básico, básico. Tu vai fazer isso durante 1, 2, 3, 5 meses. De graça. Porque é o teu processo de aprendizagem natural. Tá? De graça, de graça, de graça. Mas em determinado momento, eu vou começar a te recompensar por isso. Eu vou te dar R$1 por dia para te fazer isso. Tá? E não é tarefa e ação de, eu fiz hoje, eu ganho, não fiz amanhã, eu não ganho. Não. Tu fez 10 dias, 12 dias, 15 dias, 35 dias. Quando me der na telha como teu pai, eu vou te dar as tuas moedinhas. Daí pega as moedinhas, faz o quê? Coloca no cofrinho. Mas e qual é a lógica disso? A lógica disso é aprender a ganhar, é aprender a guardar, e daí ter um objetivo para aquilo. Para que esse cofrinho? Olha, metade desse dinheiro que tu ganha, ou 1/3 desse dinheiro que tu ganha, ele vai ser para que tu possa fazer uma viagem, para que tu possa fazer, não sei, comprar um jogo, para te brincar, para a gente ir no Beto Carreiro, para a gente fazer qualquer coisa. Tá? E a outra metade, ou os outros 2/3, é para guardar. Guardar para te ter acesso quando tu tiver 18 anos. Quando tu tiver 16 anos. Porque o que acontece? O processo do dinheiro ele vai se transformando num processo automático dentro da mente dessa criança. Agora, se eu ensino, por exemplo, se tu juntar o cocô do cachorro, tu vai ganhar R$1. A criança quer R$1 porque ela quer comprar um chocolate. Ela vai lá junto com o cocô do cachorro e diz, mãe, me dá R$1. O que tu ensinou o teu filho, a tua filha? Tarefa e ação. Mentalidade de escassez. Existe uma tarefa a ser feita, ela executou a ação, ela ganha o dinheirinho dela. Só faltou os 15 minutos de intervalo para que ela fique sempre nesse ciclo vicioso que é o ciclo do empregado comum, que executa uma tarefa para receber o salário mínimo, o salário pequeno no final do mês. Que está sempre faltando dinheiro, está sempre com escassez. Nada contra quem ganha um salário mínimo, mas eu acho que a primeira coisa que precisa ser feita ou ser pensada se tu ganha um salário mínimo, o que é mínimo? É o mínimo para ti. Não importa se esse salário mínimo é um salário de R$1.100. Não estou falando de um salário mínimo brasileiro, estou falando de um salário mínimo que é um mínimo para te viver. Se tu ganha um salário mínimo de R$5.000, esse daí é um salário mínimo para ti, o que tu pode fazer então para que esse salário ele consiga se multiplicar, para que tu consiga colocar o dinheiro a trabalhar para ti? Porque enquanto tu estiver enquanto tu estiver trabalhando em prol do dinheiro, ou trabalhando para ter dinheiro, não faz sentido. Não faz sentido. E a idade mais propícia para ensinar isso é a idade de criança. A idade mais propícia para ensinar isso é a idade de criança, porque não existe a necessidade. Entende? Quando ensinar isso para um adulto, Gitânia, é como ensinar um cachorro velho a os truques básicos. Senta, deita, rola, fica. É bem mais difícil ensinar para um cachorro velho de 10, 12 anos do que ensinar para um cachorro novo. Um cachorro novo, ele aprende naturalmente. Um cachorro velho, ele demora para aprender. Não quer dizer que ele não aprenda, mas ele demora para aprender. Agora, a criança que não tem a necessidade, ela tem a grande vantagem de começar a vida dela por um objetivo. E eu conheço pessoas, Gitânia, que aos 21 anos de idade, eu conheço um moleque que aos 17 anos de idade era multimilionário. Eu conheço pessoas que aos 21 anos chegaram no primeiro milhão. Tem um caso de uma menina que, inclusive, eu passei lá na Mente Mestra para as pessoas assistirem, para o grupo de mentoria assistir, de uma menina de 14 anos que era milionária. E ela só foi descobrir que era milionária aos 19. Porque o pai dela dizia assim, ela queria botar um ateliê
Ela queria ser estilista. Mas com 14 anos não tinha formação nenhuma, mas ela começou a desenhar as roupas dela e ela postava as roupas dela nas redes sociais e ela pedia para a costureira costurar uma roupa, comprava o tecido. E o que que aconteceu? Essa menina, ela começaram a pedir roupa para ela. Nossa, que legal esse modelo que tu criou, que legal esse modelo que tu criou. E ela começou a vender muitas roupas, vender muitas roupas, vender muitas roupas, vender muitas roupas. O que aconteceu? 14 para 15 anos, 14 para 15 anos ela tinha R$ 1 milhão. Entende? Então, e ela não sabia nem da existência desse 1 milhão. Agora tu imagina qual é o patrimônio dela aos 19 anos de idade. Hoje ela tem 21, se eu não me engano. E isso a gente está falando de uma menina, né? Mas de uma menina que pôde usufruir da condição financeira dos pais, ou seja, ela não precisava custear a vida dela. Todo o dinheiro que ela ganhava era dinheiro de arrecadação. Entende, Tânia? Sim, sim. Então, acho que isso é muito, 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 muito importante. Porque, vamos lá, eu estava pensando numa regra. Um dia eu conheci uma menina que ela tem 14 anos de idade, tá? 14 anos de idade. E essa menina, ela ganhava dinheiro. Ganhava dinheiro e eu achava aquilo ali muito, 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 muito legal. Porque aos 14 anos ela ganhava dinheiro vendendo pipoca. E isso também aconteceu com um filho de um amigo nosso, de uma amiga nossa. Um filho de uma amiga nossa que também começou a trabalhar aos 14 anos, aos 12 ou 14 anos, para ganhar dinheiro, para poder comprar um notebook. Só que eu, agora aqui, refletindo, falando contigo, eu percebi um grande erro nesse processo. Que é as pessoas, essas crianças ganham para gastar. Entendeu? Eu trabalhei e vendi pipoca para comprar um notebook. Eu trabalhei e vendi pipoca para poder comprar as minhas coisas. E não é esse o processo. O processo é, eu trabalhei, eu vendi pipoca para guardar esse dinheiro ou investir esse dinheiro e uma parte dele para que eu possa usufruir. Só que ambos, os dois, eram só para gastar. Não era para investir. Sim. E eu percebo o quanto ter essa noção, o quanto se ensina uma criança com a mesada, que foi o que me perguntaram, a ter dois padrões bem equivocados. Eu acho que é exatamente isso, eu ganho e gasto, ganho e gasto. Satisfação imediata. Eu tenho à disposição, quero comprar o chocolate, eu compro, eu quero comprar o brinquedo, eu compro, e não ensinar os filhos que esse dinheiro ele tem que ser organizado para a realização de sonhos, uma parte pode ser gastado, mas que não se gasta tudo que se ganha. Porque quando a criança ganha mesada e torra toda, ela aprende isso. Eu ganhei tudo, gasto tudo, no outro mês vem de novo. Então eu posso gastar de novo. Isso acho que é um ponto que chama muita atenção na tua fala. E o outro, que é o caso da pergunta que me foi feito, é o ganhar a mesada simplesmente como, eu vou ensinar o meu filho a ter aquele dinheirinho para ele não me pedir e ele administrar. Mas o dinheiro, ele vem como se caísse do céu. Eu ia te falar isso agora. Tá. Eu ia te falar sobre isso agora. E é o padrão de comportamento que eu acho que é bem prejudicial. Então, complementa aí, especialista. Não, isso é um crime. Isso é um crime. A mensagem que eu estou mandando para o meu filho, o dinheiro cai do céu. Não existe esforço, não precisa de esforço para acontecer. Olha só, daí o que acontece? Vou te mostrar esse padrão na prática. O meu filho, ele ganha mesada porque eu tenho dinheiro, então eu não tenho dinheiro, mas eu dou ali R$50 por mês para ele, R$100 por mês para ele, para ela, para que eles administrem o dinheiro. Mas administrar o que se eles não geraram? Administrar o que se não geraram? Não tiveram esforço, não tiveram competência de gerar nem R$1. E daí ganharam R$50 para administrar. Daí como é que acontece na prática? Essa pessoa cresce, se transforma num adulto e o pai tem uma empresa e o pai vai fazer um processo de sucessão na empresa. Daí o pai enfrenta uma baita dificuldade. Por quê?
Porque o filho é um aleijado emocionalmente, financeiramente. É um aleijado emocional, financeiramente. Por quê? Porque ele acha assim, ó, todo o dinheiro que entra eu posso gastar, o esforço não faz diferença. Não entende esse processo de esforço e ganha. Quanto mais eu me dedico, mais eu ganho. Não entende isso. É um presente Então, que eu ganho todo mês. é um presente. O dinheiro é um presente que eu ganho todo mês. Daí eu vejo pessoas jogando fazendas fora, empresas fora, quebrando, se endividando, ganhando patrimônios multimilionários e jogando fora. Por quê? Porque eu dava mesada para o meu filho e o meu filho gastava R$ 100 por mês, mas ele administrava, chegava no final do mês, ele ainda tinha R$ 20 ainda que ele conseguia poupar. Mas olha que mentalidade podre. Isso me indigna, Gitana. Isso não me dá nem... isso me dá nojo, de verdade, assim, ó. Pensar que uma pessoa dá dinheiro para o seu filho, que não tem capacidade praticamente para nada, porque não está gerando nada, e dizendo assim, administra o dinheiro. Mas que isso? Que administra? Mas vai te lavar. Vai aprender a tomar banho. Eu acho que isso é um ponto bem importante ser alertado. E o outro, que eu como mãe vou destacar aqui, né, na minha visão de mãe, que é o condicionamento, que tu falaste, a trabalhar pelo dinheiro. Então, às vezes, os pais, eles querem ajudar os filhos a valorizar o trabalho, a incentivar eles a ganhar o dinheiro e condicionam que todas as tarefas da casa são remuneradas. E aí a criança ela começa a agir como se eu vou recolher o lixo, eu tenho que ganhar. Não fazer absolutamente nada de contribuição, porque ele mora na casa, ele não é um hóspede, ele é um membro daquela família, a não ser que ele seja remunerado. Então esse outro extremo também tem que ser muito cuidado. A criança ela não é remunerada por tudo que ela faz em casa, ela não pode ser remunerada pelas tarefas da casa. Ela tem que contribuir, ela tem que fazer parte daquele grupo, ela tem que entender esse sistema também. Acho que isso é bem importante destacar. A tarefa da casa é o básico. É o básico. Não tem que ganhar R$ 1 por isso. Eu trabalhava feito um cavalo e não ganhava nada. Então a questão é, eu não preciso ganhar dinheiro daquilo que é básico. Até mesmo para que eu possa estimular a minha criatividade para ganhar dinheiro daquilo que eu penso que pode dar. É isso, acho que a gente teve uma excelente aula de educação financeira para as crianças, mais um assunto que complementa lá o nosso módulo do Formando Pais, que tu fala bastante sobre isso também. E eu deixo a minha experiência, a minha dica aqui, de que eu cresci sem aprender nada sobre dinheiro. Eu cresci aprendendo a ganhar todo mês e gastar o dinheiro para satisfação imediata. E eu vejo o quanto isso dificultou o meu processo e o quanto atrasou o meu processo de construção de liberdade financeira. E por isso que eu estou junto contigo aí nos Finanças e Vendas aprendendo, e eu acredito que todos os pais que estão na mesma situação que eu devem buscar esse conhecimento, para que os filhos não precisem passar por situações assim e atrasar o seu processo de aprendizagem. Ou, o pior, aprender de forma equivocada. É isso aí. Se vocês quiserem saber mais sobre o Formando Pais, tanto como aumentar a capacidade dos seus filhos de lidar com dinheiro, a gente tem módulo lá no Formando Pais que ensina praticamente tudo sobre essa base do dinheiro para as crianças. E se por um acaso tu quiser te trabalhar como ser humano, para que tu possa desenvolver essa competência em ti, para que tu consiga desenvolver essa competência nos teus filhos, daí nós também temos o Finanças e Vendas. Então, se tu clicar lá, tanto no meu link da bio como no link da Gitânia, tu vai ter acesso a esses conteúdos, que é o conteúdo do Formando Pais, o conteúdo do Finanças e Vendas, e talvez isso faça diferença na tua vida também, e inclusive na vida da tua família. Se uma criança começa a trabalhar aos 14 anos e começa a ganhar o seu dinheiro, como os pais devem lidar com essa situação? Deve interferir na decisão de como a criança irá gastar esse dinheiro? Isso é um ponto que, na minha opinião, eu penso que mesmo que essa criança, esse jovenzinho, já esteja há
trabalhando e já esteja conquistando seu dinheiro, que é fruto do seu trabalho, ele precisa de uma orientação, porque se nós adultos, e eu me incluo nesse nós, muitas vezes não sabemos como lidar com o nosso dinheiro, a gente percebe muito o quanto as pessoas que estão se somando no treinamento Finanças e Vendas demonstram que tem essa dificuldade. Como administrar o dinheiro, o que fazer, eu vou gastar todo o meu dinheiro, eu vou economizar tudo e não vou gastar esse dinheiro, o que eu faço com o meu dinheiro para que eu consiga administrar ele, para que eu consiga cumprir com as minhas despesas básicas e ao mesmo tempo investir, planejar para o meu futuro, guardar uma parte. Então, se isso é uma dificuldade dos adultos, dos pais, muitas vezes, imagina que uma criança de 14 anos não vai ter essa dificuldade. Então, eu penso, Bruna, respondendo a tua pergunta, eu penso que é papel do pai e da mãe, sim, aprender a administrar o seu dinheiro e poder ensinar para o seu filho a fazer isso também. Nós aprendemos dentro dos treinamentos do Instituto Liberdade como o dinheiro funciona. O William está ensinando isso dentro do treinamento Finanças e Vendas e vai ensinar isso, porque o treinamento, embora ele esteja acontecendo algumas sessões, ele começa só no próximo mês de abril. Então, nós precisamos entender como o dinheiro funciona, para que eu possa realmente transformar esse recurso, essa energia do meu trabalho, recompensa do meu trabalho, em algo que eu possa utilizar para o meu benefício próprio, que também eu possa utilizar para a realização de um sonho e pensar a médio e longo prazo. Então, eu acredito, Bruna, que os pais devem sim interferir, com certeza, porque a criança ela ainda não tem a maturidade suficiente para lidar com isso. Ele deve interferir com conhecimento, trabalhando com essa criança um sonho, um objetivo, de que forma nós vamos organizar uma conta bancária, vai se investir, vai fazer o porte do objetivo a ser alcançado, o porte do dinheiro lá do sonho, disso que tu está ganhando por mês. Uma parte nós vamos separar para que tu possa gastar com as coisas que tu quer, porque tu trabalhou, é fruto do teu trabalho, porque o dinheiro ele foi feito também para isso, para ser usado. Uma parte tu vai guardar, outra parte nós vamos investir para o teu sonho, distribuir essa utilização do dinheiro em diferentes pontos da vida, para que essa criança ela aprenda que ela não vai gastar tudo que ela ganhou com o trabalho dela. Então isso é começar a despertar conteúdos, conhecimentos práticos de educação financeira. Mas aí eu te pergunto, como que eu vou fazer isso com o meu filho se eu não sei fazer isso com o meu dinheiro? Se o dinheiro que eu recebo, fruto do meu trabalho, eu gasto ele de forma desorganizada, eu não sei o quanto eu gasto em despesas fixas no meu mês, eu não separo uma parte para o meu futuro, para a minha independência financeira. Se eu não faço isso, como é que eu vou ensinar isso para o meu filho? Mas a criança ela precisa dessa orientação, ela precisa desenvolver a maturidade para poder lidar com o dinheiro dela. Então eu acredito que os pais entram sim nessa parte com conhecimento, com orientação e auxiliando essa criança para que ela tenha um ótimo aproveitamento do fruto do trabalho dela. Porque eu acredito que uma das melhores coisas de se estimular nos filhos para que eles aprendam a lidar com o dinheiro é que o dinheiro ele serve para realizar sonhos. Que sonhos? Sonhos de curto prazo, aquele que eu realizo logo logo, sonhos de médio prazo e sonhos de longo prazo. Então mostrar para as crianças que o dinheiro é fruto do trabalho e que ele foi feito para ser utilizado da melhor maneira e que ele serve para realizar os sonhos, eu acredito que é uma boa aprendizagem. O nosso especialista na área financeira aqui é o filho dessa live. Aqui, como mãe, eu também sou aprendiz, porque eu percebo assim o quanto faltou na minha vida educação financeira, na minha infância. Eu não sei se é o caso de vocês, se tem alguém de vocês aqui que na infância tiveram a oportunidade de ter aprendizagens
de como lidar com o dinheiro, de empreender, de buscar fazer com que o dinheiro fosse investido para a realização de sonhos a médio e longo prazo. Essa não foi a minha realidade. Não sei se alguém de vocês passou por isso. E eu percebo o quanto isso fez falta na minha vida como profissional, na minha vida adulta. Porque muitas vezes eu poderia ter um conhecimento diferente que facilitaria e que encaminharia a minha independência financeira de uma forma bem mais rápida, em um tempo mais curto. E eu tive esse conhecimento quando eu precisei, quando eu estava insatisfeita com a minha realidade financeira e eu fui buscar crescer, buscar novas alternativas, fui fazer treinamentos, buscar evolução e descobri que eu não sabia nada de educação financeira, que eu não sabia lidar com o meu dinheiro de uma forma assertiva, que o padrão de lidar com o dinheiro que eu carregava da minha história familiar, da minha vivência de família, era um padrão de o dinheiro ganha e gasta, e não guarda, investe, administra para que ele trabalhe para ti no médio e longo prazo. Eu trabalhava pelo dinheiro e hoje eu compreendo o quanto mudar essa visão faz toda a diferença.